Fala, meus amigos, tudo bem? E vamos lá. Quanto será que está valendo o meu ex-Audi hoje na tabela FIPE? E hoje bateu uma curiosidade de ver qual que é o preço que está hoje na tabela FIPE do carro, né? Já faz cerca de 8 meses que eu vendi o carro, né? E naquela época lá, eu lembro muito bem que um pouco antes, assim, quando começou a subir o preço, eu lembro que tinha muitas pessoas falando que o preço ia cair, né, do carro, né? Ia começar a despencar depois, ia chegar num ponto que acho que depois de vacinação, um monte de coisa, ia começar a despencar o preço, né? E eu lembro muito bem que um pouquinho antes disso, né, eu cheguei a fazer um vídeo falando sobre a tabela FIPE, que é esse daqui, aqui em cima. Então na época eu peguei e comentei, né, que dentro disso aí, junto que tá acontecendo a pandemia, tudo, né, aí tem questão que os carros novos também começaram a ficar caros, né, então acho que seria muito esquisito se, por exemplo, os carros novos que ficaram caros, aí só despencasse o preço dos usados, né, entendeu, por exemplo, eu acho que ia ficar meio estranho, e também não ia também desvalorizar também os carros novos, né, de pegar e começar a voltar o preço despencar de uma vez. Então imagina só se hoje você pega um Renegade lá por 130 mil reais, por exemplo, né? Aí daqui a pouco despenca para, sei lá, um preço antigo de 110, né? Um exemplo. Não vai, acho que não ia acontecer isso. Então até nesse vídeo aí que eu mencionei ali, eu até falei que o preço ia cair gradativamente, né? Só que foi uma época muito ruim ali para vender carro, por quê? Porque o pessoal tava todo mundo assustado, né? Então muita gente tava crente que o preço ia despencar, e as pessoas que estavam realmente interessadas em vender o carro acabava vendendo até às vezes um pouquinho mais baixo, porque as pessoas não queriam pagar o preço de tabela, realmente pensando nessa queda, né? Essa queda brusca que iria dar no preço. Então eu mesmo fui vítima disso, assim, de ficar preso nesse negócio da venda do carro. Por quê? Porque o preço começou a subir, né? As pessoas acreditavam nessa queda, então as pessoas não queriam pagar a FIPE, queriam pagar menos, né? E aí que chegou naquele ponto quase máximo ali, que eu não lembro quanto foi, ó. Na verdade, assim, ó, quando eu vendi o carro, tava exatamente esse preço aqui, mais ou menos. Como vocês podem ver, 101 mil reais, né? Então E o que acontece? E as pessoas não estavam dispostas a pagar esse preço, porque falavam, vai cair, vai cair. Aí quando eu tava negociando o Renegade, né, que daí eu fiz a encomenda do carro, né, reservamos o carro, então realmente eu precisava vender o carro, então eu acabei vendendo muito mais barato, né. Então ficou nesse negócio. Eu imaginava que não ia cair o preço de repente, né, mas como estava o mercado inteiro pensando nessa queda, né, então não tinha o que fazer. Se eu ficasse tentando segurar o preço lá, naquele valor de tabela para tentar vender, né, eu estava ferrado, né. Então realmente eu tive que reduzir o preço para conseguir vender o carro. Então, assim, se passaram 8 meses, né? Aí eu falei, deixa eu ver quanto que tá custando o carro, né? Hoje na tabela FIPE, né? Que todo mundo dava crente nessa queda. Então, hoje eu entrei para ver e exatamente tá esse preço aqui. 97 mil reais, né? Então, ou seja, vai dar 4 mil reais de diferença, né? Praticamente é isso, né? Do preço que tava na tabela FIPE de quando eu vendia há 8 meses atrás. E se eu não me engano, eu acho que ele chegou a bater 103 mil reais, né? Então se você pegar 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 mil reais, né? Vai dar 6 mil reais de diferença, né? Do pico máximo ali que deve ter dado do carro, né? Até no valor de hoje, né? Então assim, pode ver que o preço foi realmente despencando devagar. Não sei até onde vai, né? Não sei se pode despencar mais ainda o valor, né, mas realmente ele foi gradativamente conforme eu tinha comentado no vídeo. Só que eu fico pensando, né? Quantas pessoas ali não fizeram bons negócios ali, né? Nessa época, né? Porque como estava o mercado inteiro pensando nessa queda, então as pessoas não queriam oferecer a tabela pensando nessa queda. Então, e tinha também gente que foi bem em época de pandemia, também não. E o que acontece? Tem pessoas que entram em desespero, entram em pânico, às vezes quer vender alguma coisa, às vezes precisa de dinheiro, né? Então acaba reduzindo o preço, né? Devido a essa pressão que vai ter em cima, né? Falando da queda, e o cara reduz o preço, vende a preço barato, e hoje o carro tá, sabe, teve pouca variação de preço, né? Entendeu? Então é bem delicado. Então, com certeza, muitas pessoas fizeram bons negócios nessa época aí, né? E acredito que hoje, com certeza, acho que o pessoal deve acompanhar. Eu não entrei para ver nos classificados, né? Porque nem sempre a tabela FIPE é o que vale o carro, mas pode ter certeza que eu acho que os preços devem estar
já um pouco mais próximo ali do preço da tabela FIP, porque não deu essa queda como todo mundo imaginava, né? Então vou até entrar aqui para ver. E curiosidade, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, né? Como vocês podem ver aqui, os áudios de preço inicial que está hoje no Web Motors ali, está na faixa dos seus 90 mil, 91, 92, né? Então tá nessa faixa de preço ali, se você pegar um do mesmo estilo lá que eu tinha, né? Ou às vezes tem um pouquinho menos. E os mais caros exatamente já estão acima de 115 mil reais, né? E vai até seus 119 mil, por aí. Então assim, é que eu falo para vocês. Então esse detalhe aí dos preços vai muito de acordo com o carro. Então não dá pra gente generalizar achando que todos os carros têm que ser tudo a mesma coisa, porque tudo isso aí vai impactar na parte de manutenção, né? Os valores, essas diferenças, né? Em questão do cuidado, tem questão também de batida, se o carro está batido ou não, né? E aí entra o detalhe de fazer o laudo cautelar, né? Aquele que faz todos os detalhes do carro, que pega a parte estrutural do carro, para você ver se realmente tá tudo em ordem ou não. Então por isso que não dá para levar os preços ao pé da letra, né? De você achar o barato lá e falar, ah, mas esse é mais barato que o outro. Então aí entra a parte do cuidado do carro. E para vocês verem como é muito importante essa parte assim de você realmente avaliar o carro antes de comprar, né? Acessem esse Instagram que está aqui, né? É um Instagram que eu sigo também, né? E teve um dia que ele postou um vídeo bem interessante, porque eles fazem, além de intermediação de venda de carro, eu não sigo 100% ali, sabe, de ficar acompanhando, né? E eles fazem também avaliação, às vezes para alguma pessoa que está a fim de comprar um certo carro, que dá para o cara ir lá avaliar, então ele vai lá, usa todas as ferramentas ali para realmente fazer um feedback bem bacana do carro para você ter certeza que está comprando um carro muito bom, né? E se você olhar nesse Instagram e umas postagens aí anteriores, não sei de quantos dias atrás, procure um Volvo branco, né? Um Volvo sedã branco. Talvez, não sei se é a imagem lá que está ali, ele está em cima de um elevador, alguma coisa assim. E olha só, abre lá e vocês vão ver, né? Que isso aí foi um pedido de alguém, de algum cliente dele, né? Para avaliar o carro ali. Eu acho que o cara pagou para eles avaliar o carro, né? E chegaram lá, realmente encontrou a avaria na lataria, né? Onde teve colisão, onde tinha sinal de massa, onde eles pegam aquele equipamento, que eu acho que eu até fiz um vídeo falando disso aí, de colocar na lataria do carro, onde pega a espessura que tem entre o verniz, né, do carro até chegar na parte da lata, né? Então nisso ele pega essa espessura e realmente ele vai encontrar se realmente vai ter massa, essas coisas, né? Então o cara apontou lá alguns problemas que teve com o carro, de colisão, né? E inclusive na parte de baixo do carro, que é uma parte que geralmente muita gente não vê, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês não vão pegar o carro, vai erguer no elevador para ver como que tá a parte de baixo, né? Ou leva no mecânico para ver. Então assim, eu também não fiz isso, eu levei para um amigo meu ver, mas a gente deu uma olhada assim rápida ali na parte de baixo. Mas você vê nesse vídeo ali, né, do Volvo, você vê a bandeja do carro, acho que foi, né, que uma estava diferente da outra, porque teve uma colisão que afetou a parte da bandeja. Tava faltando parte de proteção embaixo do carro, né? Então assim, é bem delicado essa parte de compra de carro, né? E principalmente esses carros que a gente já sabe que, por exemplo, um Audi, né? Vamos falar, você bater um Audi, bater um Renegade, é totalmente diferente o custo, né? Para você arrumar as peças e tudo mais. Então assim, por isso que é muito importante realmente você ir atrás de alguma pessoa da minha empresa especializada para fazer uma avaliação do carro antes de você bater o martelo. Então por isso que eu falo que o preço realmente não tem como a gente levar no pé da letra e achar, mas eu encontrei um mais barato. Então vai lá no mais barato, né? Eu mesmo, se eu não tivesse fosse vender o Audi, eu ia segurar mais um tempo, ia tentar pegar um valor mais próximo ali da tabela FIP, por saber dos cuidados que eu tive com o carro, até pelo fato de sempre fazer a manutenção lá na Audi, né? Lá mesmo, lembra as primeiras vezes que eu levei o carro lá? A primeira vez o cara falou que o carro estava bom, estava bem conservado, o mecânico conversou comigo, eu conversei com o mecânico lá. Falei, o carro tá bom? Ele falou, não, tá bom, cara, pelo amor de Deus, olha só o seu carro, do jeito que tá, né? Aí eu levei um mecânico aqui, o cara também olhou o carro, falou que tava muito bom, né? Então assim, eu tava muito contente com o carro, né? Então é que eu falo, se eu não tivesse toda essa situação, ia segurar mais ele ali e tentar pegar um preço bem próximo da tabela, pelo fato de você valorizar aquilo que você tem na mão. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje, era compartilhar realmente esses valores ali, né? Que isso aí assustou muita gente no passado e acho que hoje já deve ter abaixado um pouquinho mais a poeira, né? Em referente de despencar o preço ou não. Tá certo? Então a gente já vê aí que
não foi como todo mundo imaginava e o preço está realmente talvez descendo gradativamente. Tá certo? Um grande abraço para vocês e até mais.